Olá, senhores policiais militares do estado do Rio Grande do Norte. Mais uma vez estamos aqui na gravação da semana e hoje eu tenho a satisfação de estar falando com um dos maiores advogados do estado do Rio Grande do Norte, meu amigo, Dr. Heriberto Barreto, mais conhecido aí no mundo policial como Major Rodrigues. Hoje a gente vai bater um papo sobre a questão das punibilidades administrativas, da questão dos processos dos vales em relação às diárias operacionais, a questão da visão, né, da advocacia em relação à atividade policial em alguns aspectos, e vamos tratar também, né, um ponto que a gente trouxe a demanda, a gente está aí atento, a gente está cobrando, a gente vai cada dia mais cobrar, é a questão do presídio militar, a CIPGD, a questão dos nossos colegas que estão na condição de preso e que muitas vezes não foram lembrados ou alguém deixou de falar neles. A gente está aqui lutando por direitos e quem vos fala é Vilani Silva, diretor de comunicação da AME, a Associação dos Militares Estaduais do Rio Grande do Norte. É com satisfação que iremos bater esse papo aqui com Major Rodrigues. Boa tarde, Major. Seja Boa, bem-vindo, meu irmão. boa tarde, Vilani. Eu agradeço aí pelas palavras elogiosas, pela deferência. Somos amigos de longas datas. E a recíproca é verdadeira, estendo a você tudo o que você me reportou. E agradeço antecipadamente pelo convite e por podermos contribuir com a atividade policial, esclarecer alguma dúvida, se algum colega estiver nos assistindo e quiser manter um contato, fazer uma pergunta aqui no. Porque não é ao vivo. Ah, não é ao vivo, mas aí posteriormente pode manter é. contato que nós estaremos sempre à disposição, independente de lugar e hora, poderemos sanar a dúvida, responder algum questionamento. Obrigado, meu irmão. Boa tarde, Major. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Agora vamos para as perguntas. Vamos aqui. O senhor é um paladino do direito militar do Estado. Eu costumo dizer que o senhor é um dos melhores advogados que tem. Eu não tenho a índole de ser preso, mas se eu fosse preso, era o primeiro telefone que tocava, era do senhor. Nem tenha dúvida disso, né? O senhor sabe que eu tenho um respeito muito grande em termos de conhecimento intelectual, que o senhor sabe que eu admiro muito aquelas pessoas que fazem as coisas porque são capacitadas. E a gente falava isso quando o senhor era meu comandante. Quando o senhor era meu comandante lá no 5º Batalhão, a gente já conversava. Major, o senhor é um monstro. Vamos para a pergunta, Major. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é a questão. Eu lembro muito bem que outrora, em tempos passados, aí, o senhor, juntamente com a doutora Cátia, a finada doutora Cátia, que muito fez pela Polícia Militar, ela pegou e iniciou junto ao Tribunal de Justiça na época, conseguindo uma emenda, uma ajuda de custo, né? Isso pode falar bem mais pormenorizado. Ela correu atrás de uma ajuda de custo para a construção de um presídio militar, ou de uma CIPGD, aí o senhor vai explicar bem direitinho isso aí. E o senhor fazia parte dessa comissão na época, eu lembro muito bem, a gente conversava muito sobre isso. E eu pergunto ao senhor, a questão hoje da CIPGD, como era que a gente poderia resolver a celeuma daqueles policiais militares? Só com a mudança do decreto, que a AME está propondo isso aí junto ao governo executivo, a sua excelência governadora do estado, a gente está correndo atrás disso aí, da mudança do estatuto, para que o policial, da mudança do estatuto não, da mudança do decreto, para que o policial não cumpra só a pena provisória, e sim a sua pena a qual ele foi condenado. Porque nós temos colegas que foram condenados e não perderam a função. Então, assim, que o senhor pudesse, primeiro ponto, presídio militar, o senhor pudesse narrar, explicar de forma categoricamente a questão que foi feita e como foi a cronologia dos fatos até a construção daquele presídio. Sim, Vilani, é o seguinte, quando a doutora Cátia Nunes era presidente da Comissão de Políticas Públicas e Política Carcerária Da OAB. da OAB, eu fazia parte da comissão, eu era membro da comissão e posteriormente fui eleito presidente da Comissão de Direito Militar. E aí, enquanto fazíamos parte dessa comissão, fizemos gestão, a doutora Cátia antes já estava batendo as portas do tribunal, porque tinha muitos amigos, ela tinha muita abertura, e conseguiu através, o doutor Henrique Baltazar foi também um dos precursores dessa luta, e esse projeto ele se intensificou mais ainda, só para contextualizar, quando houve uma determinação do juiz auditor, daqui do Rio Grande do Norte, Doutor Henrique... não, o doutor Jarbas, Jarbas, para que os presos sob a jurisdição militar fossem todos remetidos para um presídio civil, porque não estavam
na visão do Ministério Público, submetido ao caráter aflitivo e pedagógico que as sanções requeriam. Então, determinou que todos os presos militares fossem remetidos para o presídio de Parnamirim, de Ceará-Mirim. Lá já estavam presos 2 policiais militares. Posteriormente vieram mais 2. Veio outro de Mossoró. Aí quando nós tínhamos um preso, que esse preso também foi incluído nesse rol. E aí nós atravessamos uma petição nesse processo e houve uma reunião da cúpula do Poder Judiciário. E aí a doutora Cátia intensificou isso aqui, conseguiu aquele espaço ali com a doutora Ana Cláudia, a então comandante da Polícia Civil, a delegada geral da Polícia Civil, e aí destinado ao cumprimento de penas, aliás, de provisórias, de penas de medidas cautelares, melhor dizendo, né, inicialmente, e aos presos condenados, tanto militares estaduais quanto advogados. Certo. E aí essa verba foi executada e hoje nós pensamos que seria feito ali um complexo prisional. Não pode ser somente presídio, porque presídio é para presos condenados. Então nós temos que ter ali um complexo prisional. E para nossa surpresa, foi criada ali a Companhia Independente de Policiamento de Guarda. E lá hoje as pessoas estão como se estivessem recolhidos numa unidade militar. Porque a nossa legislação também prevê que o indivíduo que não tenha sentença condenada, ele cumpra aquela medida cautelar em um ambiente submetido a alguém que ele esteja subordinado hierarquicamente. Então, ali uma companhia de polícia. E nós necessitamos de um complexo prisional militar. Por que essa denominação complexo prisional? Porque nós precisamos de uma cadeia para os presos provisórios, quer seja por prisão preventiva ou prisão temporária, que são regidos por 2 leis específicas, uma pelo Código de Processo Penal e outra por uma lei específica, quer seja para presos com sentença penal condenatória transitada em julgado. Porque o nosso estatuto, ele é bem claro, constitui prerrogativa dos militares, está lá no artigo 70 para os estudantes que quiserem consultar, constitui prerrogativa dos militares estaduais cumprir a pena provisória, somente em unidade que ele tenha subordinação ao comandante. Somente. Então, hoje, o que a associação também pode se mobilizar bastante? Uma comissão de prerrogativas para buscar o respeito e que não haja violação a essas prerrogativas. Permanecer em delegacia somente o tempo necessário para a lavratura do flagrante e ser apresentado ao quartel. Isso o nosso estatuto diz isso, certo? Certo. Aí nós temos a Lei Orgânica das Polícias Militares, que é uma lei agora de 2014, que trata do mesmo sentido. E nós temos o artigo 61, parágrafo 6º do Código Penal Militar, que diz que o militar cumprirá a sua pena em unidade militar ou em presídio civil, onde não houver vagas. E aí, onde não houver vagas, fundamentado no caráter aflitivo e pedagógico da sanção, o juiz também pode interpretar que não cumpriu os requisitos da Lei de Execução Penal, porque nós temos também a Lei 7.210, que diz quais são os critérios para o cumprimento de uma pena. Quais são as dimensões do presídio. E se o juiz da execução entender que isso aí não está sendo cumprido, joga para um presídio civil. Então, para nós organizarmos isso, nós temos várias vertentes. Nós temos lei em nível nacional para alterar o Código Penal Militar e dizer que o militar cumprirá integralmente enquanto ostentar essa condição de militar em unidade militar, em presídio militar ou unidade militar na qual ele esteja subordinado ao comandante. É uma alteração em nível nacional. E a outra é o decreto aqui estabelecendo que o militar, enquanto não perder a condição de militar, poderá cumprir. Quando ele fala poderá, ele está trazendo um poder-dever que, se o indivíduo não cumprir as regras estabelecidas pela Lei de Execução Penal, poderá perder aquela regalia. Ele poderá perder a regalia. Existe até o regime disciplinar diferenciado para aqueles presos que não querem se adequar às regras de cumprimento de pena nos presídios. Então, essa mudança no decreto aqui já vai trazer uma boa situação. No entanto, a governadora poderia criar o complexo policial militar. Qual a importância disso?
é que no Brasil não existe pena de morte. Não existe penas de castigos corporais ou psicológicos, que isso aqui configura tortura. E o militar, quando ele é preso no presídio civil, a pena não se restringe somente ao cerceamento da liberdade. Ele sofre tortura psicológica todos os dias, porque eu fui lá visitar presos da ativa, cumprindo prisão, medida cautelar, aliás, lá no presídio Ceará Mirim. E o que se ouvia, vamos matar você hoje, vamos arrombar aqui e matar. Meu amigo, você imagina você ouvindo todo dia isso. Isso é uma tortura psicológica. O cara sai de lá, o objetivo da pena é reinserir o punido à coletividade à qual ele pertencia. Ele vai voltar a conviver em sociedade. Esse indivíduo abalado psicologicamente, como é que ele vai voltar a viver em sociedade? Ele vai voltar agora um animal, no sentido mais amplo da palavra. No animal que ele pode se tornar um indivíduo extremamente revoltado e capaz de violar direitos, ou um animal encurralado que não sabe mais conviver em sociedade porque tem medo de toda sorte de botar a cara na rua. É uma situação muito preocupante. E a governadora, ela fazendo esse complexo prisional, ela resolveu de uma vez por todas isso. Quando esses militares da ativa foram recolhidos ao presídio de Ceará Mirim, o presídio quis virar. Virar na linguagem policial quer dizer ter uma rebelião. Os presos quiseram se rebelar. Por sorte que os agentes que estavam lá foram muito zelosos e diligentes e conseguiram debelar esse movimento antes que ele se concretizasse. Mas colocar um policial, dependendo de quem seja, ela vai causar um estresse dentro do presídio. Abala todo o sistema. A administração daquele E tendo um complexo onde ele possa cumprir a pena, a medida cautelar, enquanto for provisório. Ou em definitivo. Condenou, não perdeu o status de militar, porque não existe cassação da aposentadoria, natureza jurídica de aposentadoria. O militar da reserva ele não pode ter a cassação da inatividade dele, porque é uma pena que não tem respaldo legal. O militar da reserva, ou reformado, se ele for condenado, ele continua sendo militar da reserva ou reformado e vai para o ambiente que resguarda a integridade física e psicológica dele e dê condições dele se reintegrar à sociedade em condições de ser um cidadão produtivo no meio social. Tá bastante explicado, Major. Eu acho assim, sabe, que a gente deve realmente lutar por isso, certo? Essa demanda chegou aqui, a gente comprou a briga, a AME, né, na pessoa do presidente Cortez, certo? Do vice-presidente Nailton, do diretor Sérgio, certo? Do diretor Jailson. Eles trouxeram essa demanda, certo? A gente está comprando realmente, é muita articulação para tentar mudar pelo menos o decreto, para trazer uma questão de tranquilidade, tanto para os que se encontram cumprindo pena, tanto para os familiares que estão aflitos. Ontem a gente recebeu uma comissão aqui das esposas dos policiais que se encontram custodiados, e a gente falou muito, conversou muito, e a gente está levando isso aí às autoridades que têm o poder discricionário de mudar. A gente não está aqui fazendo nenhum tipo de ilações, está correndo realmente atrás e tenho quase certeza que a gente vai conseguir, certo? A luta não é fácil, mas a gente vai conseguir aí trazer. E a questão do complexo, Prisional militar, a gente é uma coisa futura. Nós temos aí 2 deputados estaduais militares, um coronel e um cabo do bombeiro. Nós temos aí um sargento que eu entrevistei a semana passada aqui, o sargento Gonçalves, deputado federal, que está totalmente... O melhor deputado federal do estado do Rio Grande do Norte. Pronto. O sargento Gonçalves. Está aí querendo também ajudar. Nós temos aí um senador por sangue, então, vai procurar essas pessoas e para a gente acabar com essa coisa de é de esquerda, não, o problema não é ser de esquerda e nem ser de direita, o problema é a gente fazer algo para mudar a realidade daquela categoria que nos apoiou. Eu penso dessa forma. Vilani, eu estive ontem lá na CIPGD, certo, e conversei com alguns militares. Isso aí é trazer segurança jurídica. Porque o indivíduo está lá, mas ele não sabe se amanhã vai acordar com alguém, bora aqui e vamos para Ceará Mirim. E vamos para outro lugar. Para Ceará Mirim, vamos para outro presídio, exatamente. Exatamente. Eles assim, eu fui condenado à morte, porque na rebelião eles vão lá e
e pegam essas pessoas para decapitarem em praça pública para poder mostrar o poder de força que eles têm. Pronto. E a gente vai contar também com o apoio da OAB, Major? A gente vai correr atrás das comissões da OAB também para que nos ajudem nessa demanda. E sobre o complexo, ele não precisa. A necessidade é fazer gestão junto ao governo, porque se ela pode dizer cadeia ou presídio, ela pode colocar essas duas coisas em um só. Tá, O diferencial é a prática lá no complexo, é que vai ter que individualizar quem está cumprindo pena cumprindo medidas cautelares provisoriamente e quem está condenado. E dentro dos condenados, individualizar por idade e por tipo de crime. Pronto. E lá tem espaço para isso. Hoje tem espaço para isso. E a estrutura lá realmente exatamente, é de um presídio. Aí, só para você ver o que significa segurança jurídica. Quando se refere aos militares da União, esse já é um entendimento pacificado, porque o STM já bateu o martelo e disse: militares da União cumprem penas definitivas em presídio militar ou em unidade militar na ausência deste. Já deixou claro. Enquanto ostentar esta condição, deixou claro. Eles estão protegendo os seus. Não é uma medida protecionista, que eu quero dizer, de ser corporativista. É dizer assim, olha, um indivíduo que prestou serviço à sociedade, que deu o seu próprio sangue e que numa circunstância qualquer terminou sendo preso, esse indivíduo não pode ter a sua história esquecida e ser jogado aos lobos como a ovelha é jogada no matadouro. Não pode. Já disse isso. Então, ele está com a condição de militar, o STM já disse, é aqui. Perdeu a condição de militar, perdeu as prerrogativas. Aquela prerrogativa do Estatuto dos Militares da União não se aplica mais para eles. Agora ele vai cumprir no presídio comum. No entanto, a própria lei da execução penal ela é bem clara, que as pessoas que fizeram parte do sistema carcerário, ou atividades afins, eles cumprem numa área isolada, que é o famoso seguro. Mas é dentro do presídio ainda, né? É o presídio da Justiça Criminal. Os presídios da Justiça Criminal. Nesse caso aqui, ele vai para um seguro. O seguro simplesmente é uma ala dentro do presídio. O presídio tem vários, exatamente. Ele não vai lá para o pavilhão 5, ele vai aqui para uma área separada. Mas é cela. E tem o caráter aflitivo e pedagógico da sanção dele. Da sanção penal. Não, entendi, Major. E assim, eu acho que ficou exaurida aí a questão dos presídios. A gente vai ter outras conversas em relação a isso. A gente conversa quase todos os dias, né? Por ligação. A gente vai correr atrás disso aqui. E agora vamos adentrar num ponto bastante interessante. Primeiro, eu queria saber do senhor como é que está a situação. Vamos lá. Nós tivemos aí entendimentos doutrinários, entendimentos jurisprudenciais de tribunais dizendo o seguinte: o policial que tira diária operacional, 6 horas de diária operacional, ele vence, 6 horas não, 12 horas de... A cada 6 horas ele vence um vale alimentação, o que é lógico. Se eu trabalhei, eu estou na minha casa, eu deixo de estar com minha família, né? Aí eu pego o meu tempo, que é a coisa mais preciosa que o ser humano tem, aí dá o Estado esse tempo, dá o Estado esse tempo, aí... Por um valor que eu entendo que está altamente defasado, R$ 107,00 por 6 horas de trabalho, né, o que é um valor altamente defasado. Há entendimentos aí, que agora, né, o pessoal está entrando com ações judiciais, dizendo o seguinte, que a cada 6 horas de trabalho, uma diária operacional vence um vale alimentação. Só me permita uma correção, Vilani, sobre isso. Aí eu queria saber se realmente é assim... Se realmente não é assim e como está sendo. Isso é lei. A lei que criou a diária operacional, ela é bem clara. Certo. Não deixa nenhuma margem de dúvida. Não são 6 horas, não tem direito a vale alimentação. Só essa correção. Certo. Ela diz que a cada 12 horas, o indivíduo tem direito a 2 vales alimentação. O que dá um vale a cada 6 horas. É porque a lei ela é taxativa. Em 12 horas. Então, né? Se o cara tirar... 6 não ganha. Se o militar tirar só 6 horas, ele não recebe um vale alimentação. Aí é taxatividade. É taxatividade, porque assim... Aí eu digo, nossos representantes e a capacidade representativa, capacidade de representar. O que foi que ele não viu nesse contexto? O indivíduo que sai, ele não se alimenta na ida e na volta. E o indivíduo que vem de Macaíba, pega essa ponte ali, a Ponte Velha ou a Ponte Nova, qualquer uma das duas, ele já vai passar 2 horas. Ele tem que sair 3 horas antes de casa. Tirou 6 horas, mais 3 horas de volta. Ele passou quantas horas fora de casa? 9 horas. 12 horas ele passou fora.
Mas digamos assim, será que ele não venceria pelo menos um vale para ele ter uma refeição digna antes de ir para casa? Uma janta ou um almoço? No entanto, eu estou falando da lei. A lei é bem clara. Tirou 12 horas, tem direito a 2 vales. Tirou mais de 12 horas, tirou 24 horas, tem direito a 3 vales. Que seria café, almoço e janta. Equivalente. 3 vales, não recebe 4, são 3 vales. Que seria, ele entrou de serviço de manhã. Então ele recebeu um vale que seria para o almoço, um para a janta e outro para o café da manhã. Para que todos entendam, vamos aos fatos. Quer dizer que o policial, ele tirou 6 horas, ele não vence um vale. Não tem direito a um vale. Agora ele tirou 12 horas, ele vence 2. 2 vales. Aí vamos lá. Aí ele tirou 24 horas. 3 vales. Aí ele tem direito a 3 vales. Então assim. Ele tirou 18 horas, só tem 2 vales. 2 vales. Aonde está a falha? Na lei. Na lei. E aonde está a outra falha é que não estavam cumprindo a lei. Não estavam concedendo. Não sei se já estão concedendo, mas não estavam concedendo. É tanto que nós fizemos algumas ações nesse sentido. Já foram julgadas procedentes. Fizemos o apanhado lá no CISDO, no Rota FX. O que a pessoa ainda tinha lá de dados que conseguiu comprovar. Nós provamos que ele tirou 12 horas. Nós comprovamos que ele tirou 24 horas. E apontamos, olha, devido aqui 40... diário operacional. 40, exatamente, X diários operacionais, cada diário operacional no valor X, aplica os índices de correção, que é uma tabela da Justiça Federal, e define o valor da causa. Então, temos aí alguns militares já recebendo. Então, a situação é essa. É isso que eu queria pontuar para o senhor. E quem não ajuizou ainda, procure o advogado da sua confiança para fazer a ação e buscar o que é seu. É um direito, está numa lei. E a lei foi feita para ser cumprida. E eu, na vontade de cumprir a lei, digamos assim, de fazer o recobrimento de área do policiamento ostensivo, eu não posso violar direito de outra pessoa, deixar de entregar o vale. Entendi. A gente, pronto, eu vou passar aqui para a direção para saber se realmente, a gente fazer uma apanhada aí nos batalhões, para saber se realmente estão pagando o vale alimentação a cada 12 horas. Os 2 vales a cada 12 horas. Exatamente. Porque, a cada 12 horas, 2 vales alimentação. Então fica aí para todo policial militar que está nos assistindo, cada 12 horas que você tirar de diário operacional, você tem direito a 2 vales. Se não estão pagando, anota aí o dia, faz tudo e procura. É tudo registrado no programazinho, perfeito, eu achei perfeito o programa. E procura o seu advogado aí, quem for associado da Associação AME, procura os advogados da AME, quem não for, eu aconselho procurar o Major Rodrigues aí. Eu estou à disposição, não posso só dizer assim, me procure, porque seria uma captação que violaria o código de ética. Então, para ser ético, eu digo, procura o advogado da sua confiança. Se eu for o advogado da sua confiança, estamos à disposição. E a AME está fazendo essa ação aí, né? Nos próximos dias aí, eu estou trazendo os advogados daqui para a gente bater um papo em relação a alguns processos pontuais daqui, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas fica aí o esclarecimento, porque a gente tem que esclarecer isso aí, para o policial que muitas vezes não está sabendo como é. Que busque o seu direito, rapaz. Busque o seu direito, exatamente. Não tenha medo, procure o seu direito realmente e vamos cada dia mais cobrar o que é nosso. A gente não está pedindo favor a ninguém, então vamos cobrar o que é nosso. Exatamente, é um direito. Outro ponto, Major, que a gente vai atacar aqui é o decreto 8.336. O velho RDPM. O velho literalmente, em 1982. 82. Então, o que velho é que e vigente. É vigente e, assim, muitas vezes, esse decreto, ele traz aflições psicológicas para praças, até mesmo para oficiais. Eu não vou adentrar no mundo do oficialato porque não me cabe, né? Aqui a gente representa os praças aí e a gente tem que falar daquilo que nos chega, em casos concretos. Hoje a gente sabe a questão da liturgia, da cronologia, da instauração de uma sindicância. Nós temos o PADS, depois a sindicância, aquela situação. E o que é que acontece? Essas sindicâncias muitas vezes, Major, muitas vezes mesmo, elas são instauradas, né? Eu posso falar de um caso concreto, que um policial, vou fazer um caso concreto, não vou falar nomes, que o policial, ele estava numa viatura X, trabalhou a noite toda na viatura X, trabalhando a noite toda não, ele ia trabalhar a noite toda na viatura X. Quando trabalhou 1 hora, a viatura X deu problema, ele retorna ao batalhão, troca a viatura X pela viatura Y e vai trabalhar. Quando foi 3 dias depois, por uma questão pessoal de um superior,
Ele disse assim, rapaz, fulano não trabalhou não, passou a noite toda com a viatura parada no batalhão. Abra-se uma sindicância. O meu ponto de vista é que os pontos que levaram a abrir aquela sindicância, ela não atendeu os princípios, assim, que poderia ter evitado a instauração da sindicância, porque a sindicância sai no BG, sai aquela situação toda, macula a imagem do policial militar apenas seus pares. Mas veja só, ele poderia ter. Procure saber aí se houve alguma coisa. Procure saber no CIOSP se houve algum cadastro de uma viatura subsequente, se houve algum problema nessa viatura, se teve troca, se não teve, para depois instaurar a sindicância. Mas não. Sem nem fazer nenhum tipo de correlação, sem nem fazer nenhum tipo de estudo, sem fazer nada, instaurou a sindicância. Entenda que a sindicância é para apurar, é para averiguar. Ok. Mas eu acho, é o meu ponto de vista, é o ponto de vista pessoal, que essa instauração ela causa um problema. Aí foi o nome dos 3 policiais que estavam na guarnição para o BG, instaura a sindicância para apurar possível aquela situação. Então, assim, é uma coisa que está tipificada dessa forma, dessa maneira, e vai ser assim porque não mudaram ainda, infelizmente, não mudaram ainda. Mas aí eu vejo, como é que o senhor vê a dogmatização, a forma como o RDPM é aplicado aos policiais militares do Estado, em situações, em coisas que caiu em desuso, que já está totalmente arcaico. E eu pergunto ao senhor, como é que o senhor vê o RDPM na administração militar nos dias atuais, levando em consideração que o RDPM, ele não se aplica, muitas vezes, em alguns casos pontuais, aquelas medidas tipificadas não se aplicam às maneiras comportamentais dos dias atuais. Vilani, esse é um tema bem controvertido. Até porque, recentemente, foi feita a Lei 13.967. 67. Essa lei, ela foi considerada inconstitucional pelo atual ministro Lewandowski. Em uma ADI. Na ADI 6595. 6595. Originária do governo do Rio de Janeiro, que é do PL. Observe que quem fez a lei que aboliu as prisões administrativas para militares estaduais foi o então governo Bolsonaro, foi quem sancionou. Mas quem apresentada pelo subtenente Gonzaga e sancionada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. O governador do PL apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade e o ministro Ricardo Lewandowski assim considerou a lei inconstitucional. Então, e o STF bateu o martelo. É constitucional as medidas administrativas aplicáveis atualmente, desde que tenham previsão legal. Uma lei só pode ser revogada por outra. Sim, sabe qual foi o vício de inconstitucionalidade que ele alcançou? Eu lembro que é a formalidade. Erro de formalidade, porque não é competência do legislativo, é competência do governo do Estado apresentar dos respectivos entes federativos. Então, se quiser fazer um código de ética aqui no Rio Grande do Norte, cabe ao governador. A Casa Civil do governo do Estado é quem faz. Remete para a Assembleia Legislativa, serão apresentadas emendas, aí lá pode ser costurado de todo jeito. Agora, o poder originário para apresentar o projeto não pode ser do parlamentar. Então, o vício de inconstitucionalidade foi esse, então está suspenso tudo, voltou tudo ao que era antes. Vamos lá. No entanto, o que eu queria trazer aqui era um aspecto que eu vi, porque disseram que os estados, quando foi feita essa lei, os estados tinham 90 dias para se adequarem à nova legislação. Certo. E eu vi um projeto aqui tramitando. Esse projeto não era bom, viu? Não, eu lembro. Nós conversamos uma vez sobre isso. Eu fui, se alguém tiver os vídeos aí na internet aí, eu fui combativo. Rapaz, ele não era bom. Pela forma subjetiva que havia muita subjetividade. E outra coisa que havia era as penas são pecuniárias. Eles pegaram a Lei Complementar 122, que trata da responsabilidade, que é o Estatuto dos Servidores Civis, certo. Não é isso? Trouxeram para cá. Exatamente, dos servidores públicos. Trouxeram para cá, só que de uma forma majorada. 6 meses de suspensão do cargo, você imagina? Isso é remuneração? Eu, particularmente, eu prefiro 30 dias ali preso, comendo e dormindo por conta do Estado,
De que 6 meses sem, sem receber dinheiro. do que 6 meses sem salário. E a minha família vai como? E outras 5 situações. meninos e 3 netos para dar de comer. E outras situações. Imagina. E outras situações que o superior poderia mitigar o salário Exato. do subordinado. Então, assim, naquela época, a gente entrou numa discussão ferrenha. Exato. E a gente, isso é um absurdo. Então, assim, eu sou da política que o RDPM tem que ser readequado às situações atuais. Readequado. A gente tem que pensar o que das situações atuais. Porque quando a gente fala isso, a gente vai ter que ir lá para o Decreto-Lei 667, Certo. que ele reorganiza as polícias, diz que se estrutura em disciplina e hierarquia, em postos e graduações, define postos, define organização. A lei orgânica que foi criada agora, Lei orgânica das polícias. que inclusive estabeleceu, né, para quem não sabe, estabeleceu a possibilidade de permuta entre militares de outros estados. Houve um veto do presidente, Mas Luiz foi. Inácio Lula da Silva, ele vetou essa possibilidade Mas que caiu. de permuta e o Congresso derrubou. Então, eu posso hoje trabalhar no outro estado, posso, entre aspas, o militar da ativa pode trabalhar no outro estado, mediante cessão ou por permuta. Quem mora no Rio Grande do Norte, eu vi até ontem, essa semana, publicando num grupo, um militar do Rio Grande do Sul querendo uma permuta para um estado aqui do Nordeste, porque a família dele era daqui. Olha aí. É bom, né? Exatamente. Então, adequar a quê? É isso que eu estou dizendo, porque são interligadas, é um todo sistematizado. Tá lembrado que quando nós falamos de presídio, eu disse que tem que haver alterações em nível nacional, na Lei 7.210, no Código Penal, o deputado federal, o Sargento Gonçalves, é o melhor para fazer isso. Porque, só um parênteses aqui, uma rápida digressão. É o único deputado federal, deputado Sargento Gonçalves, o senhor é o único deputado federal que eu vejo se preocupar verdadeiramente com as forças de segurança pública, não é só com a Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Militar, guardas municipais. O senhor é o único que eu vejo com essa preocupação. Porque eu não vejo nenhum deputado federal aqui do Rio Grande do Norte dando uma palavra sequer em defesa de um policial. O deputado é o único que visita, vai lá, se expõe. Os outros parece que tem medo de falar. Verdade. Não, quando eu falo as mudanças adequadas de hoje, a gente pode pontuar algumas situações. Está posto que para o policial casar, deveria ter autorização do seu comandante? Por exemplo, estou falando de coisas desarruadas. Pronto, você trouxe um exemplo agora, adequar o quê? Pronto, aí tá ok. Porém, isso aí nem se pratica hoje. Eu sei, mas está lá. Está na lei. Mas se quiser punir, pune. Não vai punir porque já tem precedentes no sentido. Não, eu sei, mas assim, eu tô falando assim, mas está na lei. Mas está na lei. E falamos que uma lei só é revogada por outra. Outra, não é? O costume não revoga a lei. Representantes e a capacidade de representar. Pronto. É o que eu tô falando. Aí no RDPM tem... Tudo volta pra política, rapaz. Tudo volta pra política. No RDPM tem outras coisas esdrúxulas que não se aplica, mas está lá posto. E quando você pega um superior mal intencionado, um superior que não tem o espírito público, o superior que acha... Que tem um espírito de superior. Pronto, que ele é superior em sua essência. Exatamente. Aí ele começa a usar do subterfúgio de uma lei arcaica vilipendiar a questão psíquica de muitos subordinados. Nós temos problemas psicológicos de policiais. O senhor foi comandante muito tempo, o senhor sabe disso. E os problemas psicológicos dos policiais, muitas vezes, não está atrelado à atividade que ele faz fora do extramuro no batalhão, não. Os problemas psicológicos que o policial passa muitas vezes é intramuros. São problemas de pressões superiores com leis totalmente desarruadas. Eu estava falando aqui com o deputado Gonçalves, quando eu entrevistei ele aqui, que o assédio moral deveria ser tipificado no Código Penal. Porque a coisa mais difícil hoje que tem na atualidade, Major, é um subordinado comprovar que está sendo assediado moralmente pelos seus superiores. Porque não existe uma figura tipificada de forma objetiva. Os critérios do assédio moral, eles são altamente subjetivos. Existe a ofensa aviltante a subordinado. Que é totalmente diferente.
Exatamente. Então, existem outras condutas lá de Certo, tratamento desadequado que podem enquadrar o superior. certo, mas é para Ofensa aviltante. uma ofensa aviltante, Aviltante. avultante, desculpa. Aviltante. Aviltante. É isso mesmo, é isso aí. Travou a língua, né? É isso mesmo que a gente diz. Mas é uma questão que não está só na questão psicológica. Já passa um contato físico. Ele pode ser físico, ele pode ser Isso, psicológico, mas- é um comportamento humilhante, Mas degradante. como vai se provar isso? É. Então, assim, a gente tem que começar, e é o que eu digo aqui, eu tenho tentado mostrar que a gente só muda com legislação. Nós temos que fazer legislações. Nós temos um RDPM de 1982. É de 1982. O que a gente não pode fazer, Vilani, é pegar esse RDPM de 1982 e só alterar a data. Só alterar a data. Aí, Porque, se você observar, vamos voltar ao Código de Ética. tá o Código de Ética, era naquele tempo. Estavam alterando a data para uma legislação moderna. Não era Não moderna. era moderno nada. Ela era retrógrada em muitos aspectos e ela Código de tinha Ética- apenas uma data nova. Isso. Ela nasceu hoje, mas nasceu um tirano. E aí o Código de Aquilo Ética- ali, meu amigo, ia transformar policiais em sei lá o quê. e o Código de Ética já dizia, é Código de Ética. Ele deveria Ética, trazer ética. Aí, vê só, mas o que ele visa tutelar são os pilares, porque observa a nossa legislação penal. Ela tutela, direto ou indiretamente, a disciplina e a hierarquia, Que são os pilares. que são os pilares É o de pilar sustentação, exatamente. Está lá, é matéria constitucional. Inclusive, sobre isso, a famosa dúvida se nós somos autoridades ou não, ela foi tirada pela lei orgânica. Nós somos autoridades de polícia administrativa, de polícia ostensiva. E não de polícia E judiciária. não de polícia. Seremos de polícia judiciária quando tiver na cumprimos função. o mistério estabelecidos pelo Código Penal ou processo penal militar. Quando estivermos conselhos. apurando um crime militar na condição de presidente de um inquérito, quando estivermos o sargento na condição de escrivão, ali é o exercício da polícia judiciária militar. No entanto, olha, eu sou uma autoridade, chegou no conto, eu sou uma autoridade. Calma, você é autoridade de polícia administrativa ou ostensiva. Para garantir a ordem pública, preservar a ordem pública, assim como o Exército, quando aplicado na GLO. Pronto, essa tecla que a gente vem batendo aqui, eu vou fazer minha parte, sabe, Major? Eu vou fazer minha parte. Se o que eu queria acrescentar, o policial ele é o caranguejo. Na pedra, na rocha. Ele sofre com a maré e ele sofre com a pedra. Usando a física, né? Toda ação e reação ele é igual ao contrário em módulo, né? Aplicou a força, bateu na pedra, ele se machuca do mesmo jeito. Então, o que eu quero dizer é que uma atividade que muitas vezes é hostil, causada por pessoas que deveriam zelar pela a imagem daquele indivíduo, pelo fator psicológico dele, interna corporis, e aí vem os fatores externos, com a mídia, com aquela pessoa que já faz um juízo, os policiólogos, aspas, de microfone à mão, porque é repórter e vale assim, está errado por isso, está errado por aquilo, como eu vi uma repórter agora. Não, olha, policiólogos, especialistas em polícia, sentado em birô, existe aos montes. Agora eu queria que um animal desse entrasse numa viatura para entender o que é enfrentar um conflito, administrar um conflito. É muito bom você criticar uma coisa que você só ouviu dizer ou você leu porque alguém escreveu. Agora, vê se na pele. Especialista em polícia é você, é o nosso irmão que está aqui. E as pessoas que já entraram numa viatura e dobraram ele a esquina e abordaram alguém. Ele é especialista em determinado degrau. Agora, se eu sou especialista em polícia porque eu apresento um programa, eu sou repórter de um programa, ela não venha com essa conversa aqui, não. Ela já disse assim, ela que eu digo a pessoa. No entanto, então, nós sofremos isso e agora tem outra modalidade que é mais preocupante, Vilani, é que a gente não vamos aqui trabalhar no mundo de faz de conta. De que vivemos assim, não, a gente vive no estado mais tranquilo, o mundo é perfeito. Olha, algumas localidades estão tranquilas porque líderes de facções querem. E agora as facções estão com modus operandi que eles praticam um delito, eles jogam a população para cima do policial e eles ainda mobilizam a população para ir depor favorável a ele. Agora eu estou falando de um caso concreto. Eu estou com um caso concreto. Lá do Alto da Torre, que a guarnição prendeu o indivíduo em flagrante delito. Com uma infinidade de papelotes, de maconha, de cocaína. Sabe o que foi que o rapaz traficante fez?
mobilizou a metade da comunidade, foi para o judiciário e disse foi forjado e ele já está inocentado. E sabe quem está respondendo? São os policiais. Mas foi forrado, quer dizer que os policiais compraram a droga, tiraram Não, dinheiro. essa é a visão a priorística que se faz. Eu comprei 1 quilo de maconha para dar ao traficante. Eu tirei do meu salário, dos meus pacos recursos, para botar quilo de pó, para forjar. R$50.000 pra Então, hoje, essa é a situação. Nós estamos vivenciando outro caso agora recente aqui, na comunidade aqui perto da Cidade Alta, que teve um resultado morte, que o policial já está crucificado em via pública. Quando nós sabemos como é que os traficantes agem. Então, o policial é o caranguejo que está ali na maré, meu amigo. Sofre a pancada da maré e sofre da pedra. E ainda vem o pescador que dá de cima com a rede. É de todo lado. É uma atividade que é extremamente... E aí tem outros fatores que vem agora. O monitoramento por câmera e outros meios que o indivíduo vai ter que produzir e vai criar o policial acuado. Só quem vai ganhar com isso é a criminalidade. Só vai crescer a criminalidade. Porque o policial vai ter medo de agir, vai aumentar a letalidade policial, a letalidade contra policiais, porque ele vai ter medo de agir. Ele vai pensar 2 vezes antes de fazer uso do meio necessário para repelir a injusta agressão. Vai deixar de passar em determinadas comunidades para não sofrer o ataque daquela comunidade através do tráfico de drogas, o tráfico organizado. Tráfico organizado. Tráfico organizado. Aí eu pergunto ao senhor, Major, tocando nesse assunto aí, eu queria que o senhor tratasse aqui dos crimes dolosos contra a vida praticados na atividade policial. A gente teve uma mudança muito grande em 2017, né? Que a lei que altera, acho que a 14.491, a lei que altera, né, o artigo 9º do Código Penal, e a gente começa a ver que as Forças Armadas conseguiram fazer essa mudança e preservar os seus militares. Infelizmente, bate na mesma tecla de representatividade. Volta para os legisladores. Volta para os legisladores. Aí pegaram... Se Gonçalves estivesse lá, ele teria feito barulho sobre isso aqui. Exatamente. Pronto, aí vamos lá. Aí as Forças Armadas foram lá proteger os seus militares, que é de um todo, cada um luta pelo seu. Cada um luta pelo seu. Eu sou policial militar, em todos os cantos que eu ando, o senhor sabe muito bem, em palestras, em movimentos, eu vou defender a minha categoria. Quem é policial civil, defenda os policiais civis. Quem é policial rodoviário federal, defenda os policiais rodoviário federal. Mas cada um defenda a sua corporação. E os militares federais, Marinha, Aeronáutica e Exército, fizeram o seu papel. Foram lá e disseram, não, a gente bota os nossos militares na rua. Entretanto, todavia, a responsabilidade jurídica é nossa. A gente não vai colocar, embora que muitas vezes a penalidade que muitos acham que a justiça militar defende o policial militar está enganado. Muitas vezes Está enganado. a mão É pesado. da égide do direito castrense é muito mais pesada do que o direito comum. Naquele caso lá do Rio de Janeiro, que os policiais do Exército deram os tiros no carro lá, foi expulso todo mundo. Todos foram expulsos das fileiras do Exército. Foi. E com penas altíssimas. Eu aconselho a ler o julgado lá. O oficial teve a maior pena. Exatamente. Então, assim, é muito pesada. É muito pesada. Quem achar que um comandante vai passar a mão na cabeça do seu subordinado, está enganado. Está totalmente enganado. É muito pesado. Então, eu queria que o senhor pudesse explanar aí a questão dos crimes dolosos contra a vida, aplicado à atividade policial militar. E eu costumo dizer, Major, que realmente está difícil, porque nós somos o primeiro aplicador do direito no Brasil. O policial militar, ele é o primeiro aplicador do direito. Quando ele aplica da forma correta que a lei pré-estabelece, ele está ok. Não fez mais do que sua obrigação. Muitas vezes, nem o reconhecimento daquele comandante o cara tem. Mas, porém, entretanto, todavia, se ele fizer 1 milímetro errado, já sai com o inquérito aberto na audiência de custódia. Vilani, você imagina Entendeu? quantas Então, assim, ocorrências um militar estadual atende durante o período que ele passa na ativa. Você imagine isso. Eu tenho um caso concreto aqui de um militar que está respondendo por
na visão do Ministério Público, uma falha que ele cometeu durante a prestação do serviço dele. Ele tem 86 referências elogiosas por relevantes serviços prestados à sociedade, por prisões de traficante de arma. 86 referências elogiosas. Significa que 86 casos ele foi elogiado. E os outros que ele não foi elogiado. Eu conversando com ele, ele disse assim, rapaz, eu já conduzi assim, mais de 2.000 pessoas à delegacia, nesses anos todos que eu estou na rua. Diga aí. Aí, 2.000 e poucas prisões, você comete uma falha. A sua história todinha está aniquilada nessa falha. Exatamente. Acabou, você não tem passado, não tem presente, você só tem futuro. Agora, vamos lá. Em 2017, o que, é que nós estávamos vivendo no país? Era os atentados. As graves subversões da ordem pública por essas organizações terroristas que alguns indivíduos no Brasil, alguns políticos brasileiros, se recusam a taxá-las como terroristas. Está lá na Lei 2.850 de organização criminosa, está no 288A do Código Penal como associação criminosa, mas não taxa como terrorista. Só corrigindo, a lei é 13.491, MT 14.491. 13.491. Eu ia me referir a ela, de 2017. 2017. Até que foi Bittencourt, né? O deputado Bittencourt que fez. Exato. Naquele atentado que teve contra as crianças lá, teve um atentado. Aí ele disse que era um protecionismo ser julgado pela Justiça Militar. Aí pegou, alterou. Exato, aí veja só, a missão do Exército, ela está lá no artigo 142. A garantia da soberania nacional, dos poderes constituídos, né, objetivamente lá no 142. E eles começaram a serem convocados para atuar fazendo atividade policial. Não foi denominada de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Justamente nas Olimpíadas de 2016. Que saiu até aquele, GLO, pedindo aí para um determinado político decretar GLO, que os caras não sabiam que o político não pode decretar de ofício. Tem que ser a pedido de qualquer dos poderes, não pode ser de ofício, porque a GLO é para empregar... Garantia da Lei e da Ordem, né? O Exército, a Marinha, empregar as Forças Armadas em um estado específico, quando houver grave subversão da ordem pública e os poderes constitucionais daquele estado demonstrarem que não estão com força suficiente para debelar por meios próprios. Aí cria GLO. Aí disseram assim, ó, a gente vai para GLO. Agora nos dê retaguarda jurídica. Aí veio a lei que alterou o artigo 9º do Código de Processo Penal, porque a definição de crime militar está no artigo 9º. Do Código Penal. Do Código Penal Militar. Aí essa lei diz que ela trouxe, ampliou o conceito de crime militar para os militares estaduais. Por exemplo, o militar que estiver em serviço e praticar qualquer delito em serviço é crime militar. A diferença é se vai ser crime militar próprio ou impróprio. Ou por extensão. Exatamente. A teoria tricotômica. Exatamente. Esse crime militar próprio, sem querer adentrar detalhadamente na doutrina, porque a gente tem um ponto específico, que é crime doloso contra a vida, é só para definir como vai ser o julgamento dele, se será com ou sem conselho. Porque será decidido por juiz singular, está lá o juiz, o promotor e o advogado, e ele vai ser julgado pelo juiz singular. Pronto, só para critério, diferencie quando, em cada situação, a teoria tricotômica, que é a questão do crime próprio, impropriamente militar e por extensão. Aí eu quero que o senhor passe para que o policial tenha conhecimento. Quando é que ele vai ser julgado pelo conselho? Quando é que ele vai ser julgado pelo Vamos trazer um caso prático. Pode trazer um caso prático, para o pessoal entender, entendeu? Militar. O militar praticou um crime durante o serviço. Dê um exemplo. Vou trazer um exemplo prático, porque se for doutrinário, é uma aula isso aqui. Na pós-graduação, você lembra quanto tempo o professor passou moendo para explicar isso. E eu ainda vi o povo perguntando lá no chat. E assim, isso é o quê? Não entendi. Para o pessoal entender. É porque nós fizemos pós-graduação juntos. A gente fez uma pós-graduação em Direito Militar juntos até. Exatamente. Cícero Coimbra e demais. Exato. Aí, pessoal. Excelente aquela pós. Se vamos lá. Então, o indivíduo praticou um crime contra um civil. Ele já sabe que vai ser julgado por juiz singular, certo? Porque está objetivamente previsto lá na legislação. Praticou crime contra civil, será julgado por juiz singular, salvo se for crime doloso contra a vida. Já direcionou para onde? Isso eu estou me referindo a militares estaduais, salvo se for crime doloso contra a vida, que chama a competência para o tribunal do júri. Aí,
Ele praticou um crime de militar contra militar, dentro de área sujeita à administração militar, quebrou a viatura, extraviou a arma, vai para o júri com o conselho, que na fase de instrução não é de maioria, assim, não é de... Tem que estar completo, tem que ter no mínimo, tem que ter pelo menos a maioria dos representantes, tem que ter pelo menos 3 representantes do conselho. As audiências de instrução, de acariação podem ser feitas assim, com 3 integrantes do conselho. A de julgamento é que se exige a maioria. Está lá no 390 do Código de Processo Penal Militar, que fala disso aí, certo? Mas vamos lá. Aí a GLO, o que o Exército disse? Olha, eu quero retaguarda. Aí, nessa legislação que diz que qualquer crime praticado por militar em serviço é crime militar, que a competência da auditoria no juiz singular, se for contra civil, e conselho, se for contra militar ou em área de administração militar, o Exército, para o Exército, lá no parágrafo 3º, foi dito assim: os crimes militares praticados em emprego da GLO serão julgados pela Justiça Militar. Eu disse, rapaz, esses nossos representantes, eu nunca vi gente tão incapacitada para representar. Aquela época. Porque era só dizer assim, aplica-se aos militares os crimes praticados na atividade policial serão julgados pela Justiça Militar, estadual ou da União. Ponto. Quer seja doloso contra a vida, quer não. Todos seriam pela Justiça Militar. Aí, quando ele trouxe o parágrafo 2º aplicado aos policiais, aos militares estaduais, e o parágrafo 3º aplicado aos militares da União. Os militares da União são julgados, e, como eu disse inicialmente, o STM bateu o martelo, enquanto ostentar a condição, cumprirá em área sujeita à administração militar. E a gente ficou... E a gente ficou no limbo. Se tiver vaga, vai. Se não tiver, vai lá para um presídio civil. Isso tanto vai ser da ativa como da reserva. Ele, tanto da ativa quanto da reserva, ele vai para um presídio comum, se não tiver vaga no presídio militar. Então, assim, é bastante complicado, apesar que eu acho, Major, que quando se trata de homicídio na atividade policial, homicídio na atividade, o júri é muito melhor do que a justiça militar. Quando se trata de homicídio praticado, homicídio não, legítima defesa, nas excludentes de ilicitude ali, quando o policial faz aquilo ali, nas excludentes de ilicitude, que muitas vezes não foi comprovado dessa forma, entende? É contextual. É contextual. Porque assim, qual a importância de ser julgado pela auditoria militar? É porque eu estou sendo julgado por pessoa que conhece a atividade castrense. Realidade. Então é por isso que o conselho, quando é um crime militar próprio, é julgado por um conselho, porque ele entende aquilo ali. Ele diz assim, ó, isso aí não. Isso foi uma bizonhice, isso aí não faz parte do Código de Conduta para os aplicadores da lei, não faz parte de tal coisa. E aí ele tem uma visão diferente aplicada ao caso concreto. E como você falou, a quantidade de militares que são punidos lá na auditoria militar é altíssima. Lá não tem alinhavado ou apadrinhamento, não. Lá tem análise de acordo com o caso concreto. Nesse caso do crime doloso, eu também percebo a mesma coisa, porque ele vai contextualizar. E já no caso do júri popular, até agora eu não tive nenhum caso de militar que que participou de uma ocorrência com resultado morte que tenha redundado na condenação. Eu não peguei ainda nenhum caso. Todos são absolvidos. De todos que eu fiz, foram absolvidos. De todos que eu fiz, foram absolvidos. Eu só tive 2 militares que foram condenados, que está em recurso, mas foi numa situação totalmente fora da caserna. Não teve nada a ver com a atividade fim da Polícia Militar, não estava em serviço. Tá. Para a gente concluir, o tempo voa, né? Para a gente concluir, Major, a gente poderia falar aqui agora, para fechar a questão da situação, eu queria que você me falasse o que a gente poderia fazer enquanto associação, como era que a gente poderia fazer para tentar, pelo menos, diminuir essa extensão, essa lacuna que a gente precisa juridicamente para melhorar a atividade do policial militar, para que a gente acabe com algumas
extrapolações de discricionariedade, que a gente possa melhorar a questão da atividade policial dentro das casernas, dentro do âmbito militar, na administração militar. Como o senhor vê, como a gente poderia contribuir na sua visão jurista, na sua visão de advogado, que hoje defende direitos, né? Como era que o senhor poderia falar, ó, seria melhor dessa forma, se a gente fizesse dessa forma, seria melhor? O que é que o senhor nos aconselha? Vilani, uma das mudanças que vocês já encontraram, um dos meios que vocês já encontraram foi esse, através desse podcast, que vai contribuir com a formação continuada do policial, trazendo esclarecimento, tirando dúvidas a respeito de coisas pontuais que acontecem na carreira dele. E a outra coisa que vocês podem fazer, você até já falou, que disse que montou uma comissão de prerrogativas, né, buscando formalizar a existência do presídio. E é o que eu digo, comissões, elas são extremamente importantes. Elaboram os projetos em cima das demandas, procuram os parlamentares com capacidade de representar e tenta apresentar aquele projeto para resolver as coisas pontuais. E quando eu digo resolver coisas pontuais, eu me refiro, inclusive, à legislação penal em sentido amplo. Como eu havia falado no outro momento, que dizem que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, isso aí é por questão de existência de lei que permite que, em algumas circunstâncias, o indivíduo seja solto. Se trouxer critérios como o dos Estados Unidos, o Three Strike Law, crie cláusulas de barreira, situações que o indivíduo praticou o terceiro crime, a pena dele aumente significativamente para 25 anos, como é nos Estados Unidos. Começa em 25 anos até perpétua. No terceiro crime, crimes graves, diga-se de passagem. Aí hoje a gente vê, o indivíduo é preso e solto, preso e solto, preso e solto reiteradas vezes, e enquanto não há uma sentença penal condenatória transitada e julgada, ele é réu primário. E não existe nenhuma cláusula legal que impeça que ele seja solto na audiência de custódia, mesmo respondendo por reiterados crimes, assim como quando vier a praticar um terceiro crime, nada impede que a vida dele continue normal, praticando crimes como se nada tivesse acontecido. Certo. E para a gente concluir, realmente, Major, eu queria saber do senhor a questão. Recentemente a gente viu aí a recomendação por parte do Ministério Público, que a questão das 40 gramas, como entendimento do STF. E a gente viu aí uma questão muito midiática em relação ao assunto, muitas vezes as pessoas falando de forma deturpada da realidade do que foi aquela recomendação, e muitas vezes sem entender o posicionamento do STF em relação ao assunto. E eu queria que o senhor colocasse aí a questão da quantidade de drogas e os aspectos, né, jurídicos que fazem a questão do tráfico de drogas e do uso de drogas. Isso é muito relevante, primeiro porque uma recomendação, no sentido mais popular e mais compreensível, é um aconselhamento. E essa recomendação, ela tem lá contextualização, para dizer em que o promotor está se respaldando para dar aquele aconselhamento aos policiais militares. No entanto, para definir o que é tráfico de drogas, ele é contextual, é o fato e suas circunstâncias. Você encontrou um indivíduo vendendo, você encontrou outro indivíduo comprando, você vai conduzir os dois indivíduos à delegacia. Você encontrou também dinheiro fracionado, sacos de sacolé, você encontrou balança de precisão, tudo isso aí vai formar um bojo probatório que vai definir se aquilo ali é um crime lá do artigo 33 ou se é do artigo 28. E essa definição, ela vai dizer o que vai ser feito na delegacia, se ele vai ser autuado em flagrante ou se ele vai ser submetido a um TCO. Porque o consumo de droga, ele não foi descriminalizado no Brasil. Não existe prisão para isso. Não existe, no entanto, existem sanções que estão previstas no artigo 28. E a quem cabe a aplicação dessas sanções é ao juiz de direito. Você, policial militar, está de serviço, encontrou um indivíduo fumando maconha em determinado lugar durante a sua fiscalização. Conduz o indivíduo à delegacia, apresenta a autoridade de polícia judiciária, que lavrará o termo circunstanciado de ocorrência e o indivíduo se livrará solto imediatamente. Porém, ele será obrigado a comparecer perante o juízo e
ficará submetido e será submetido a uma das sanções previstas lá no artigo 28. Porque, como disse antes, o consumo de droga ainda não foi descriminalizado no Brasil. Existem sanções para isso. É só a questão que a gente viu na mídia aí, algumas pessoas falando, em relação, tá com 40 gramas, é usuário, é um absurdo, não. A questão das 40 gramas é que você pode ser considerado usuário até as 40 gramas. Entretanto, todavia, você pode ser traficante com 2 gramas. Você pode ser autuado por tráfico, até mesmo sem a droga, dependendo do contexto fático daquela situação. Então, é só para o senhor esclarecer melhor essa situação aí, né? Ainda que aquele indivíduo seja flagrado numa circunstância aparentemente de consumidor, se houver dúvida que realmente ele estava traficando, o Ministério Público vai apresentar uma notícia de fato para que seja apurado pela delegacia, para que haja inquirição de pessoas, para saber se realmente aquele contexto fático era de consumo ou de tráfico de drogas. Eu, por exemplo, vi um caso, tenho um amigo que tem um caso desse, que o indivíduo foi flagrado numa moto, ele estava com 22 gramas de droga. Era maconha, era merla, que é a mistura da maconha com o crack, e também tinha umas pedrinhas de crack lá. E ele foi denunciado por tráfico de drogas. Então, está aguardando a audiência de instrução. Por que ele foi denunciado? O contexto fato. Porque o policial observou que ele estava recebendo muitas ligações de pessoas. Porra, cadê a minha entrega? Cadê? Que ele estava, na verdade, num contexto fático de tráfico, que ele tinha dinheiro trocado lá com ele, né? Isso significa que ele estava levando e recebendo dinheiro de alguém. E aí, a audiência vai determinar se o cara vai ser condenado por tráfico ou pelo 28. No entanto, ele foi denunciado pelo 33. Entendi. Ficou claro aí, é só para a questão de dizer, porque muita gente acha que está com 40, eu posso andar com 40 gramas e eu vou ser usuário em qualquer situação, não é bem assim. Mas, ó, para a gente concluir, eu quero agradecer aqui ao senhor pela deferência do tempo, por ter se disponibilizado a vir aqui, né, dar essa credibilidade aqui. Sou um grande conhecedor do direito jurídico, militar. Eu costumo dizer que o senhor é um dos melhores, se não for o melhor advogado do Estado em relação a esse conhecimento. Eu digo em todo canto, todos os batalhões que eu passo, amigos, colegas, as indicações chegam para o senhor, acho, chega para o senhor, né? Falar com ele lá, tal. Um colega meu lá de Coas Novas ligou para mim, rapaz, eu queria falar com o Dr. Rodrigo, mas ele é major. Rapaz, pode ligar, um cara da mais alta, do mais alto gabarito, ele vai lhe atender. Eu falei com ele. Olha a preocupação dele assim, eu sou praça, esse cara é major, e agora? Calma, sou advogado. Ligue para ele, ele é advogado, e ele vai ter uma solução para a sua situação, e teve. Então, assim, eu quero agradecer o senhor, né? Eu quero dizer que é uma satisfação imensa tá ouvindo o senhor aqui. A gente, nos próximos dias aí, estamos aí ouvindo... Estamos com entrevista com praças, né? Iremos falar sobre várias situações, né? Você que é praça, que de alguma forma tem um conhecimento específico de determinada área, entre em contato comigo, certo? A gente vai trazer várias praças aqui, vai trazer oficiais, vamos trazer outras autoridades, vamos falar de vale alimentação, vamos falar de diário operacional. Eu acho que é do campo das ideias. A gente vai debater, a gente pode divergir de ideias. Eu posso discordar de você que está assistindo esse vídeo agora, porque eu não posso desrespeitar, eu não posso ofender a sua honra subjetiva em detrimento é porque eu penso contrário, não, você pode pensar contrário a mim. Mas eu acho que se a gente convergir ideias e pensar da mesma forma, a gente vai conseguir outros patamares. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente vai lutar cada dia mais em conquistar direitos. Então eu quero passar aqui para o Major, para considerações finais, e agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, e dizer que é sempre uma satisfação estar com Vossa Senhoria e conversar de assuntos pertinentes para a nossa categoria. Vilani, eu que agradeço, e é muito importante esse podcast. Uma das melhores formas que você encontrou de difundir conhecimentos, de ajudar a tropa, é justamente isso. Trazendo pessoas que possam falar sobre assuntos específicos, sobre coisas pontuais, sanar a dúvida do policial militar, porque isso aqui faz parte da formação continuada. E a Associação dos Militares Estaduais, eu fiz questão de dizer isso aqui, porque esse nome, ele trouxe outro contexto também muito relevante para os militares do Rio Grande do Norte, porque antes era Associação de Cabos e Soldados. Era um termo excludente
porque ele dividia a tropa em postos e graduações, ficava aqui, só cabe soldado hoje não, militares estaduais vai poder trazer de soldado a coronel, e vai construir um mundo jurídico melhor, um suporte melhor, buscar parcerias com planos de saúde, com escritórios de advocacia, terceirizar atividades e outras coisas, tudo visando o melhor atendimento ao sócio. E por fim, Jesus deixou o melhor vinho, né? Então eu quero dizer que por fim, a melhor aquisição da atualidade da associação foi a sua vinda para cá. Obrigado. Você não poderia deixar de produzir, você não poderia deixar de contribuir com o seu conhecimento, com a vasta experiência que você tem, prática na atividade policial e jurídica. Porque eu digo a todo mundo, Vilani é um policial extremamente qualificado, com várias pós-graduação. Tem várias pós-graduações na área jurídica. Então, esse conhecimento não podia ficar ali numa prateleira. E aí a associação ganhou muito. Os sócios ganharam bastante, porque vem com um conhecimento jurídico específico, vem com conhecimento de mundo específico e traz tudo isso aqui para pôr em prática e buscar melhoria para os sócios. Basta ver aí, ó, já interferindo na busca para complexo prisional, mudança de legislação, agir junto a políticos. E essa ideia ela surgiu depois que você chegou aqui, acrescentou com outros que já tinham, não sabiam como operacionalizar, e você deu esse conhecimento aqui de como ser o empuxo para manter o corpo em movimento. Mais uma vez, muito obrigado e estamos à disposição, Vilani. Não, quero dizer que estamos à disposição também, eu aceito os elogios, a gente se costuma a estar se falando quase todos os dias, quando tem um assunto polêmico a gente liga. E é importante porque a gente cresce com a gente isso. Cresce. E Major, como é que está a situação? E aí, qual é o seu entendimento disso aqui? Seria dessa forma, acho que a gente vai divergir de ideias, a gente já divergiu várias vezes de ideias, o senhor tem algum ponto em relação a determinados assuntos, eu tenho outros, mas a gente nunca se está no campo da civilidade. Exatamente, não. Pessoas e a gente racionais falam. Exatamente. Tem hora que o senhor me convence do que eu, rapaz, realmente é isso mesmo e tal. Tem hora que eu convenço o senhor e assim, eu acho que é assim que tem que ser. E a gente vai chegar em outros patamares aqui em relação, e depois vai mostrar, ó, foi conseguido. Ó, a gente conseguiu, a gente fez, a gente está correndo atrás. E eu quero agradecer o senhor pela sua presença e dizer que em outras oportunidades a gente vai trazer o senhor de volta aqui para a gente falar de assuntos pontuais. Estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Forte abraço a todos, que Deus nos abençoe. E quero dizer que a gente vai lutar por direitos ainda que não foram conquistados e para permanecer, que todos os direitos já conquistados não sejam tolhidos nem perdidos. Forte abraço a todos, que Deus nos abençoe.